Então vamos aos números esperadíssimos da NVIDIA, a empresa mais que triplicou o lucro no primeiro trimestre e teve receita recorde no período. A empresa teve um lucro líquido de 58 bilhões 321 milhões de dólares de janeiro a março, um aumento de 211% em relação ao mesmo período do ano passado, do ano anterior. A gigante dos chips teve uma receita recorde que superou os 81 bilhões 600 milhões de dólares, uma alta de 85% em um ano. A receita em data centers também foi a maior da história, assim como as vendas de hardware de rede, que triplicaram em relação ao ano anterior, atingindo também um novo recorde. O CEO da empresa, Jensen Huang, disse que a construção de fábricas de inteligência artificial, a maior expansão da infraestrutura na história humana, está acelerando em uma velocidade extraordinária. E que, diante disso, a IA generativa chegou gerando valor real e se expandindo rapidamente em empresas e indústrias. A NVIDIA anunciou ainda que aumentou a autorização de recompra de ações, que agora atingiu 80 bilhões de dólares. No guidance apresentado ontem à noite, a NVIDIA elevou a previsão para o trimestre atual, dizendo que agora espera vendas de 91 bilhões de dólares e uma margem bruta de 75%. Os números apresentados superaram a expectativa do mercado financeiro, tanto em receita quanto em lucro. Mesmo assim, os investidores parecem que gostariam de mais. Neste momento, a ação da NVIDIA cai 1,28% a 220 dólares. Para repercutir os números da empresa e falar também sobre os impactos da IA e os planos da SpaceX para esse IPO do trilhão, eu converso agora com o Gustavo Cruz, estrategista-chefe da RB Investimentos. Gustavo, obrigado por estar aqui com a gente. Rolou uma frustração com os números da NVIDIA ou é aquela história de sobe na expectativa e cai no fato? Boa tarde. Contente, não dá para achar ruim. A empresa com maior receita, com maior lucro e que vem ainda acima do que você espera. Eu acredito que, claro, que tem um ponto que muitas vezes o preço da ação ele negocia muito mais o que vem pela frente do que pelos dados, por mais que eles tenham surpreendido. Teve um outro elemento que deixou o investidor um pouco mais atento, como eles mencionando que não enviaram alguns dos seus principais produtos para a China nesse último trimestre, que não vão colocar boa parte do fluxo para a China no guidance. E a China não é qualquer país, é simplesmente a segunda maior economia do mundo. Você perder esse grande candidato à demanda é importante, e você ainda tem o fato de que a China pode subsidiar concorrentes no futuro, hoje algo que a NVIDIA invejosamente vive sem, como o próprio nome diz. Ela só tem a AMD, que é uma holandesa bem menor do que ela, para ameaçar um pouco da sua concorrência. Então você pode estar alimentando a concorrência com o governo chinês não sendo abastecido. Eu acredito que não foi muito pelos números, porque os números foram bons, os números não só vieram com data center indo super bem, mas outras partes da infraestrutura de IA vindo bem, mas talvez um pouco do crescimento pela frente. O mercado continua já há alguns trimestres perguntando se esse ritmo de crescimento extremamente elevado ele é sustentável, se vai chegar algum momento que a gente vai começar a ver a NVIDIA desacelerando. Neste momento, o que te parece mais importante, Gustavo, para quem tem posição no papel ou para quem está estudando a ação para montar a posição? É entender a quantas anda esta indústria, quanto a NVIDIA consegue surfar no crescimento desse setor? Ou seria um momento, por exemplo, já de diminuir a posição, já que o papel subiu muito? Qual que é a tua leitura do papel como local para parte do portfólio dos seus clientes? Bom, sobre o papel, ele continua se provando extremamente distante de uma tese de bolha de inteligência artificial. Tanto que o resultado da NVIDIA hoje puxa muito mais outras empresas do que ela própria. Você vê que na Coreia do Sul você tem recorde, a bolsa batendo 8% de alta, com outras empresas que fazem parte da cadeia de fornecimento da infraestrutura da NVIDIA indo super bem. Então ela tira esse risco que alguns ainda têm de que a IA seja uma boa. Pode até ser que algumas empresas fiquem pelo caminho, mas parece muito mais na ponta que interage com o consumidor do que na infraestrutura que é a NVIDIA. Agora, pensando em quem não está no papel, eu acredito que esse release da NVIDIA, ele apontou muito mais para uma oportunidade na China do que outros. Então, quando a NVIDIA diz que não está fornecendo para a China, que não é um mercado qualquer, e que pode ter, e os analistas já falam, bom, pode ser que
a gente comece a ver concorrentes chegando ao nível da NVIDIA no futuro com o apoio do governo por lá. Falaram muito da Huawei de ontem para hoje. Então, isso é algo para se prestar atenção. Quem que pode ser o grande competidor da NVIDIA lá na China? Então, esse talvez tenha sido o alerta. Mas para quem não está no papel, não é que a NVIDIA vai deixar de ser lucrativa, de ser interessante, como você botou na sua manchete. Eles aumentaram recompra de ações, eles aumentaram ganhos por ação, eles estão anunciando cada vez mais dividendos. Então, é uma empresa que, para quem carrega, está extremamente feliz. Gustavo, quando a gente pensa em algo tão grande como é isso que a gente está acompanhando ao vivo, assim, ó, olho vivo, essa revolução gerada pela inteligência artificial, sempre quando a gente tem grandes momentos econômicos, grandes tendências econômicas, obviamente você tem algumas empresas que são meio símbolo desse rolê, mas tem uma série de outros papéis que acabam vindo junto. Para quem quer se posicionar na tese de IA, ter IA na sua carteira, que outros papéis ou segmentos, para além de NVIDIA, dá para estudar e cogitar ter na carteira? Perfeito. Eu olharia muito para as fornecedoras da NVIDIA, porque as pessoas pensam muito que a NVIDIA é a grande fornecedora de IA, de infraestrutura para IA, e de fato é, mas não é que ela faz tudo sozinha. Então você vai desde empresas da Coreia do Sul, por isso que é uma das bolsas que mais sobe, desde empresas de Taiwan, que tem boa parte da sua bolsa em tecnologia e são fornecedores da NVIDIA, TSMC, por exemplo, vai super bem, mas também você pode olhar para empresas que são hoje compradoras da NVIDIA, que estão buscando alternativas internas. Então a gente olha as grandes empresas que compram da NVIDIA, como Google, como Microsoft, elas estão desenvolvendo também suas infraestruturas internas para depender menos dessa grande fornecedora. Então, a NVIDIA também mostra, além da questão chinesa, para essas outras partes. Então, eu olharia um pouquinho mais abaixo da cadeia. E só para finalizar, Naco, eu acho que tem um ponto que o Wang ele mostra bastante, que ele é bem interessante, que a NVIDIA ela faz algo para o setor privado que o governo chinês faz para o seu país. O governo chinês ele tem o plano quinquenal e ele fala, vamos investir nesse setor para os próximos anos. Então, empresários se mobilizem para ganhar crédito subsidiado aqui, que a gente vai te dar todas as ferramentas para vocês irem bem. O Wang, ele mostra ao longo do tempo quais são os pontos que eles entendem que a inteligência artificial ou que a infraestrutura de tecnologia está indo adiante. Então, nos últimos ano e meio, ele falava, agora a gente vai começar a ver mais a robótica ficando mais inteligente. E a gente viu um monte de lançamentos de robôs, a gente viu aquele evento anual da China com os robôs dançando, fazendo pirueta, todo mundo feliz, acreditando que chegaram os robôs. Dessa vez o Wang, ele mudou um pouco disso e falou dos agentes de IA, que curiosamente, o Google também fez um lançamento essa semana falando de agentes de IA. E se você procura sobre esse tema, é um dos temas mais que geram conteúdo. Então, esse tema talvez seja um ponto interessante para a gente olhar do que vai valorizar muito pela frente que ainda não pode ter concretizado. Acho que isso é um ponto bem bacana da apresentação da NVIDIA, porque quando a maior empresa do mundo está falando que o investimento está indo para essa direção, ótima ideia. E tu também. Vamos ouvi-los, né? Vamos ouvi-los. Agora, Gustavo, falando do outro rolê que fez barulho nas últimas horas, o que você recomenda para o cliente da RB Investimentos diante deste IPO do trilhão de SpaceX? Como hoje para o investidor brasileiro é muito fácil montar posição na Bolsa de Nova York, te parece uma boa tese de investimento e isso de fato pode abrir a porteira para outros IPOs gigantescos depois, tipo Anthropic ou OpenAI? Eu acredito que pode abrir a porteira, mas eu entendo que o da SpaceX, obviamente, ele tem um diferencial, porque a exploração espacial, ela foi revitalizada muito por iniciativa privada do Elon Musk na SpaceX, que conseguiu baratear muito o fornecimento de foguetes para o governo americano, que é o seu principal comprador, né, seu principal cliente é a NASA, mas para outros também. Fez com que mais empresas entrassem nessa corrida para ser grandes fornecedoras, fez com que o governo americano revitalizasse projetos de voltar à Lua, de olhar para Marte, de turismo internacional. Então, isso é algo mais único, é um serviço que você tem, primeiro que, claro, forneceu o equipamento, mas que ainda está bem no começo. A OpenAI e a Anthropic, com os chats que a gente está interagindo no nosso dia a dia, essa é a ponta mais frágil da inteligência artificial, porque pode ser que daqui 2 semanas alguém lance uma nova interface de inteligência artificial que a gente entenda que é muito mais ágil,
muito mais inteligente, muito mais prático de se utilizar, e a gente olha para a OpenAI e fala, bom, acho que eu não vou mais interagir tanto com o ChatGPT ou com o Claude da Anthropic. Então, eles são mais substituíveis. Agora, você trocar um foguete do dia para a noite não é uma coisa simples. Realmente, engenharia de foguete é uma expressão utilizada por ser difícil. E a gente pode ter ainda só o começo dessa corrida espacial, a gente está bem no início desse tipo de turismo, por exemplo. E aí, só para retomar uma coisa que você disse logo no começo da nossa conversa, Gustavo, muita gente temia uma hipótese de bolha relacionada à inteligência artificial. Você disse muito claramente que os números exibidos até agora, conhecidos até agora, mostram que, olha, não, essa valorização parece ter fundamento em venda, em expectativa, em lucro, enfim. O fato de a gente ter duas coisas no pipeline, né, Anthropic e OpenAI, reforçam esta tese de que a bolha não está, de fato, sendo um risco, ou o contrário? Pode ser sinal de que, de fato, a gente vive uma bolha? Não, eu acredito que o balanço da NVIDIA mostra que a gente não vive uma bolha, que realmente os investimentos existem, que as empresas estão fazendo essa guinada, todas estão colocando no seu pipeline de crescimento dos próximos anos ter algum tipo de incorporação no seu serviço. Então, a empresa ela saiu de 55 bilhões de dólares em receita 2 anos atrás, no primeiro trimestre, para mais de 80. É uma coisa impressionante em pouquíssimo tempo. Se você olha mais para trás, ela não tinha nem 10 bilhões de dólares há poucos anos atrás. Realmente, tem gente comprando. E as empresas estão entendendo como ganhar mais dinheiro com isso. A gente está falando dos IPOs, mas é todo o mercado financeiro, o mercado de capitais americano que está destinado para IA. Teve um levantamento da Apollo, que é uma das maiores gestoras do mundo, que eles mostraram que todo o capital de private equity, de VC como um todo, quase que metade está indo para inteligência artificial, para projetos. Aí você também tem a infraestrutura, os data centers, você também tem o fornecimento de energia para isso. Então, tem toda uma escala de investimentos que está sendo feito bem direcionado e coordenado. Acho que esse é um ponto que afasta a questão da bolha da inteligência artificial. Mas, só para resumir, não acho que o fato de você não viver numa bolha não significa que todo mundo é vencedor. Sim. Acho que isso é importante separar. Não, perfeito, perfeito. Ótimo, ótimo. Gustavo Cruz, estrategista-chefe da RB Investimentos. Aí só por curiosidade, assim, se um cliente da RB chegar assim, Cruz, você acha que eu devo me posicionar aqui no IPO da SpaceX? Você diria sim ou não? Como a gente sempre pensa em longo prazo, eu diria sim. Eu acho que tem grande chance desse cliente ter o seu neto ou bisneto sendo astronauta no futuro. As pessoas falam tanto de empregos acabando, acho que esses empregos estão só começando. Sensacional, que bom ter uma visão otimista do futuro. Gustavo Cruz, obrigado pela conversa, meu caro. Bom finzinho de quinta-feira. Até mais para vocês também. Tchau, tchau.